Muito bem, pessoal. Então, agora, iniciando aqui Engenharia de Software, e vamos compartilhar nossa tela no formato de janelas. Vamos lá. A gente continua falando sobre processo de desenvolvimento de software. E aí, a gente vai entrar na parte de desenho, as atividades de desenho, ou que nós chamamos de arquitetura do software, dentro do nosso processo de desenvolvimento. Nós já vimos na última aula coisas relacionadas a isso, e hoje a gente vai continuar, vamos conhecer outros diagramas, e a gente vai entender a necessidade de desenhar a solução. Isso é necessário, tá, pessoal? Quando você está começando uma análise de um sistema, cara, isso é fundamental. Quando você já é um analista de negócio consagrado, você já conhece os negócios e tal, aí tudo bem. Você talvez precise dessas ferramentas a nível documentacional. Agora, quando você está começando mesmo, quando você está analisando um negócio, iniciando esse processo de análise, o desenho é fundamental. E a gente vai ver as diferentes visões a serem consideradas nessa fase de desenho do nosso projeto de software. Então, vamos lá. Primeira fase, desenho ou design ou projeto. A gente vai sempre estar focando nos requisitos do sistema. A gente já falou isso nas últimas aulas. Via os nossos modelos de análise. Ou seja, como a solução deve ser implementada. Como é que eu vou implementar essa nossa solução? Como é que a gente vai fazer? E agora, eu vou mostrar para vocês detalhes do funcionamento. Você vai ver que você pode desenvolver um nível de desenho que vai quase lá na parte de implementação mesmo. Né? Você vai definir os escopos da sua implementação. É como se você fosse definir os escopos das suas funções. Você vai precisar implementar. Fase que antecedeu ao projeto. Na parte de análise, o que fazer? Usar os modelos da análise. A gente vai estar falando sobre casos de uso, classe e sequência, e a gente vai ver uma outra novidade aí, um outro tipo de diagrama, tá? Então, sempre focando na UML, que é aquela nossa linguagem de modelagem unificada, ou a notação da linguagem unificada. Eu gosto mais de usar esse termo de notação. O ML, para mim, é uma notação. Qual é o nosso contexto? Aumento do tamanho e da complexidade do software. E qual a pressão que nós sofremos sempre? O tempo tem que ser reduzido. O custo tem que ser reduzido. Tanto na fase de desenvolvimento quanto na fase de manutenção. Independente, o sistema seja um sistema grande, um sistema pequeno, cara, a pressão para você terminar rápido ela é grande. Né? E o custo, o cara quer jogar lá embaixo. Quais as visões que a gente vai analisar esse projeto? A visão do usuário, onde a gente vai criar interfaces para poder falar com ele, e uma visão interna, que é uma visão mais de componentes, onde você vai pensar em termos assim, o que eu vou desenvolver? Uma coisa é eu conversar com o usuário e planejar com ele em função do levantamento que eu faço. A outra coisa é eu definir quais são as camadas que eu vou desenvolver. Quais são os componentes que eu vou desenvolver. Como eles vão funcionar e quais são as interconexões com os outros sistemas. Eu tenho que pensar, inclusive, isso. Eu tenho que pensar, Carlos, que no meu sistema de compras, ele tem que falar com o meu sistema financeiro. Meu sistema de venda tem que falar com o meu sistema financeiro. Eu tenho que vender, eu tenho que registrar produto que eu vendi, funcionário que vendeu, mas eu tenho que também prever qual é o meu faturamento. Tá? Inclusive gerar boleto para que o financeiro possa fazer a arrecadação.
Níveis de desenho estratégico, tático ou desenho lógico, operacional ou desenho detalhado. No estratégico, modelo da arquitetura, forma do sistema, partes e relacionamentos, sistemas e subsistemas. O que eu pretendo construir? Tático ou desenho lógico são as decisões a serem tomadas no nível estratégico. E aqui eu começo a pensar na reutilização ou não de componentes. Pô, de repente eu criei uma rotina que vai implementar um código de barras. Todos os módulos que forem emitir boleto vai ter que usar essa rotina. Agora vamos falar sobre o operacional ou desenho detalhado. Como é que vai se comportar esses componentes, essas funções? Eu vou definir as funções. Quais são as entradas que ela vai receber? Tá? O que ela tem que retornar? Bom, vamos lá. Arquitetura do nosso software. Primeiro, estruturação do sistema. Bom, estruturado em sistemas, subsistemas que vão existir, unidade independente. Então, é como se eu fosse... a gente estava falando sobre isso hoje, né? Eu crio funções que eu não sei nem eu só digo para ela, ó, eu preciso de receber isso. Agora, como é que você vai trabalhar internamente não é problema meu. Tá? Isso é como é que se conversam, qual é a comunicação entre os subsistemas. Tá? Modelagem de controle, modelo de relacionamento entre as partes de um sistema. A gente vai falar sobre essa modelagem, como é que a gente modela isso. E a decomposição desses modelos. Tá? Então, a melhor estratégia para você desenvolver um sistema é trabalhar por módulos, pessoal. Eu, quando penso num sistema de uma prefeitura, eu penso que esse sistema ele vai ter vários módulos. Ele vai ter um módulo administrativo, um módulo financeiro, um módulo de comunicação. Aí depois eu integro tudo isso. A gente está trabalhando com o modelo orientado a objetos. Então, a minha ferramenta-chave aqui é o diagrama de classes. Eu vou mostrar para vocês hoje também o diagrama de componente, como é que a gente trabalha com esse diagrama. O diagrama de classe, sem dúvida alguma, é o diagrama assim, que eu acho indispensável. O diagrama de componente vai da sua, digamos assim, da sua visão, em termos de necessidade. Diagrama de interação, que envolve diagrama de sequência e diagrama de atividade. Tá? Então, isso aqui está tudo dentro da UML. Esse aqui que é o chave, pessoal. Esse diagrama aqui é um diagrama assim, que eu considero fundamental para um analista conhecer e implementar para o seu sistema. Por quê? Porque se a gente tiver uma visão legal, é claro que essa nossa disciplina ela tem uma visão assim meio macro, né? Mas por aqui você entende o seguinte, olha só. Quais são os módulos que meu sistema vai envolver? O sistema vai trabalhar com bancos, essas contas, o banco, eu vou trabalhar com contas bancárias, e tudo isso envolve transação. E quais são as transações bancárias que um sistema de gerenciamento bancário pode ter? Bom, eu posso, numa conta, sacar dinheiro ou transferir dinheiro. Né? Eu posso fazer um gerenciamento de transações, onde eu vou definir quantas transações eu fiz, vou definir dados estatísticos. Né? Quando eu trabalho com banco, bom, obviamente que eu tenho que ter uma parte de cliente, né? Tem que ter um cadastramento dos clientes que trabalham com o meu banco. Então, olha como é que as coisas todas se ligam, pessoal. Olha só, na parte de banco aqui, ó. O banco, ele vai relacionar clientes e vai relacionar as transações que esses clientes vão ter dentro do meu universo de sistema. Agora, esse cliente, para transacionar com o meu banco, ele vai precisar de ter o quê? Vai precisar de ter contas. Percebem que você tem uma visão geral aqui? Então, esse diagrama de classe, ele nos fornece assim, uma visão fantástica em termos assim, modulares. Agora, eu posso descer para um nível de abstração mais específico.
Por exemplo, ó, quando eu vou falar de contas, ó, eu vou criar aqui uma classe chamada gerenciador de contas. Tá? Ele está ligando o quê? Ele está ligando o meu banco com a conta. Eu vou adicionar contas, vou remover contas e vou atualizar contas. Tá? E essas contas são contas dos meus clientes. E que tipo de conta que eu vou ter? Eu vou especificar, ó, eu posso ter uma conta poupança, uma conta corrente, perceberam? Inclusive, eu defino que o meu cliente, eu tenho o nome do cliente e o endereço dele. Agora, quais as transações que esse cliente pode fazer? Ele pode sacar, ele pode transferir. E quando ele vai realizar essas operações de saque e transferência, tem que entrar a conta. Tem que entrar o número da conta. E onde é que está a conta? Está aqui, ó. Tá? E eu tenho um processo aqui que eu chamo de transação. Por que transação? Porque você vê bem, inclusive isso é uma coisa assim que a gente implementa lá na linguagem mesmo, tá, gente? Por exemplo, se eu for iniciar uma transação, imagina que eu vou fazer um depósito. Se eu entrei no caixa eletrônico, se eu botei o dinheiro lá, cara, o que acontece? O programa ali, ele vai demarcar, bom, início de transação. E, de repente, aquele envelope ele pode agarrar. Né? A minha transação não foi finalizada. Então, se a transação não foi finalizada, ele aborta todo o processo. Ele faz uma espécie de rollback, quer dizer, volta tudo, o ponto inicial. Ele devolve meu dinheiro, tem que devolver o dinheiro, e não vai fazer nada na minha conta, não vai consolidar o depósito, né? Porque nesse caso aqui eu só coloquei como saque, né? Ou uma transferência. Iniciei uma transferência, ele abortou, porque deu problema. Por isso que é importante o conceito de transação. Né? A interface, ela fica no meio, né? Ela não é propriamente uma classe. Embora eu possa ter uma classe, né? Abstrata. Mas uma interface é algo que, vamos dizer assim, que vai me obrigar a criar determinadas classes. Tá? Nessa minha relação. Então, aqui, eu estou, no diagrama de classes, eu estou, digamos assim, entrando num nível mais específico do que aquele diagrama de casos de uso, onde eu tinha relação só dos meus atores com, ou melhor, uma relação entre atores, né? Eu tinha aqui, os meus atores aqui, quais são? Banco, cliente, conta, né? Aqui no diagrama de classe eu defino a relação específica mesmo, né, entre eles. Não uma relação macro, não uma relação inicial, digamos assim. Eu, quando vou fazer um programa, pessoal, quando eu vou programar, essas aqui são as funções, ó, que eu vou definir. Ó. Sacar, transferir, essas funções aqui de acesso a dados, né, o get nome, set nome para alterar, que são métodos que nós chamamos de métodos acessores, que são esses que começam com get. Eu tenho os métodos modificadores, que são esses métodos que começam com set. Tá? Esse é o diagrama de classe. No diagrama o diagrama de componentes é um diagrama onde apenas eu mostro os módulos do sistema. E aí esses módulos eles vão estar, obviamente, relacionados com a linguagem de programação que eu for utilizar. Se eu for implementar em Java, eu vou utilizar uma estratégia. Se eu for utilizar uma outra linguagem, eu vou utilizar uma outra estratégia. Tá? Para poder fazer essas interações. Um componente representa um empacotamento físico dos elementos relacionados logicamente. Normalmente classes. Isso aqui, ó. Isso aqui é o diagrama de componente. É um diagrama mais macro. Tá? Quais são os componentes do nosso sistema? Ó, eu tenho aqui um gerenciador de caixa eletrônico. Eu tenho um gerenciador de contas. Eu tenho um módulo, eu não estou enxergando, tá vendo, pessoal? Eu não estou enxergando o que tem dentro desses módulos, mas eu imagino que nesse módulo de criptografia aqui, eu tenho que identificar o quê? O cara, quando entra no caixa eletrônico, ele informa uma senha, né? O cara... Desculpe, o cara vai digitar uma senha lá,
Rubens 2023-2. Essa é a minha senha. Pô, eu vou digitar isso. Agora, o cara vai pegar isso e registrar lá no banco de dados? De jeito nenhum. Ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer uma operação de criptografia. Ele vai utilizar um algoritmo de criptografia lá que eu não sei qual é, eu não sei qual módulo de criptografia que ele vai utilizar, mas o fato é que ele vai utilizar a criptografia para o quê? Para poder pegar a minha senha, que está numa linguagem que eu entendo, e transformar em uma linguagem que ninguém entende, ou que ninguém possa desvendar. Tá? Então, isso nós chamamos de componentes. E a gente tem aqui esse símbolozinho aqui, ó, que representa os componentes, e aqui os controladores, que fazem as ligações entre os componentes. Tá? Qual é o objetivo de estar trabalhando com isso? Reutilização. Qual é a ideia? Usar o que já existe. Então, quando eu crio uma função, eu penso que aquela função ela vai ser reutilizada em diversos pontos do meu projeto. Visando o quê, Juscelino? Visando redução de tempo de desenvolvimento, porque eu não preciso fazer de novo. E eu vou garantir o quê? A segurança daquele componente. No momento em que eu encapsulei aquilo, eu botei ele num componente, ele está seguro. Eu já testei aquilo. Em outras palavras, Juliano, você fez para mim lá uma função que me retorna a média ponderada. Cara, eu usei a sua função, aprovei. Cara, eu não preciso mais validar aquilo, está pronto, está consolidado. Qualquer um que queira calcular a média ponderada, ó, usa aquela função do Juliano, acabou. Beleza? Acabou, ninguém mais precisa criar de novo, já está pronto. Não precisa codificar de novo. Entenderam? Então é assim que essa é a ideia da reutilização. Tá certo? Como é que é? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem um rapaz que trabalha comigo, o Diego, e o Diego ele só quer saber de fazer funções. Por quê? Porque ele reaproveita tudo. Ele faz uma tela, ele cria uma função. Que ele pensa que pô, daqui a pouco o analista vai me pedir uma outra tela, eu vou aproveitar essa função aqui, que já está pronta. Entendeu? E quais são os níveis de reutilização? Olha só, tem vários níveis. Ó. Código, reutilização de parte de código do programa. Classe, módulo de código binário. Desenho, aproveitamento de ideias para a solução de problemas encontrados no desenho é comumente baseado em classes abstratas, derivadas por herança de outra classe. Quer dizer, eu estou aproveitando uma análise que eu fiz para poder... Estou reaproveitando aquilo. Plataforma, uma camada da minha arquitetura. Reutilização de objetos. Bibliotecas e classes fundamentais. Eu pretendo, nessa disciplina, apresentar... Desculpe. Eu pretendo apresentar para vocês algumas implementações em Java, porque em Java a gente consegue implementar bacana isso aqui. Todos esses conceitos que a gente está utilizando. Tá? Demais atividades. Interface com o usuário, arquitetura de hardware e software, ou sistemas operacionais, né? Linguagem de programação, estrutura de redes de comunicação, gerenciador de banco de dados. Então, tudo isso aqui está envolvido no meu processo de análise, na minha engenharia de software. Eu vou começar a desenvolver um sistema hoje, Marcos. Eu tenho que saber qual banco de dados que o meu cliente vai querer utilizar. Eu vou trabalhar com Oracle? Pô, o cara dificilmente está querendo pagar o meu desenvolvimento, ele vai ter que pagar uma licença ainda da Oracle. Não dá, né? Tem que oferecer uma solução gratuita para ele. Agora, o que o meu cliente tem que entender é que, dependendo do porte dele, pode ser exigido uma arquitetura maior, né? Vai exigir um banco de dados mais robusto. Estrutura de redes que eu for utilizar, pode falar. Mas aqui, essa método vai estar dentro do senhor. Eu utilizar de arquitetura esse negócio, mas tipo assim,
Isso é legal ou é legal, às vezes, dependendo do que você for criar? Tem gente que, vamos supor, você pega uma ideia de uma pessoa, da arquitetura que ele criou ali, tem uns que não gostam, outros gostam. Então, assim, é meio que legal também, tem termo, tanto sim. Olha, se eu entendi a sua pergunta, eu posso muito bem entrar na internet, né? Se eu vou desenvolver um sistema para uma pizzaria, eu posso pegar umas ideias na internet, né? Não tem problema nenhum. De repente, alguém que me apresentou já um projeto prontinho lá, já uma análise toda pronta, né? Você fala, já tem a estrutura do programa montado. É você que vai, por exemplo, aquela história que eu falo que o pessoal está até brincadeira comigo. Pegar, você chega um determinado cliente, você quer que o cliente quer que você coloque uma florzinha no lado direito da tela do sistema. Você já tem a estrutura montada. Por que você vai desenvolver uma nova estrutura para poder fazer isso? Você copia aquilo ali e só vai lá fazer a inserção. Customiza, né? Você faz só uma customização em cima do que ele tem. E não tem problema nenhum, Eliseu. A ideia é, hoje em dia, no mercado, Eliseu, quando você entra no mercado de trabalho, o que você faz? Se você é um empreendedor, a sua visão tem que ser hoje em dia, eu tenho que criar um produto. Porque se você não cria um produto, você vai ter um custo de desenvolvimento enorme, um trabalho braçal enorme para fazer um sistema, para vender para um cara. Já pensou nisso, mano? E acabou, você não vai vender para mais ninguém. Então, você tem que pensar em criar um produto, porque aquele produto ali, você vai ter um esforço de desenvolvimento muito grande, você vai criar um produto, mas você vai vender para N pessoas. Talvez aquele seu primeiro cliente vai ser um piloto que talvez você nem cobre dele, não vai nem cobrar dele. Por quê? Porque ele vai ser o seu estudo de caso. Você vai vender um sistema para uma oficina. Você vai ter um cliente que você vai trabalhar de graça para ele, mas ele vai te ensinar tudo de oficina, como é que funciona. Aí, quando você for desenvolver para outro, você vai vender para outro cara aquilo. Aquele dono da oficina não vai poder te cobrar nada. Fala, peraí, cadê os meus royalties aí? Não, eu não te cobrei nada, né? Não é verdade? Entendeu? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar por série, produto. O sistema lá que você falou outro dia, da Beta, né? O cara fez um programa que atende talvez centenas de prefeituras no município, dezenas. É o mesmo programa. O cara escreveu uma vez só, ele vai customizando. Ele vai terceirizando até mão de obra. Ele contrata um marco. Eu trabalhei no nacional. Então, por exemplo, a gente atuava aqui no estado do Rio. Era a única revenda aqui no estado do Rio. Então, por exemplo, pegávamos basicamente os 92 municípios aqui do Rio, 45 deles eram 45 municípios eram nossos. Só que o que eu te falei, pô, eu já tenho um relatório montado. O cara só quer que faça uma adequação numa determinada linha. Por que eu vou pegar, vou desenvolver um outro relatório, eu posso mesmo pegar aquele que já está customizado e fazer a adequação para a necessidade do cliente. É isso que você ganha tempo e reduz custos. Essa é a visão do empreendedor. Agora, Marcos, vamos passar para o outro lado. Vamos imaginar que você foi contratado para desenvolver para a CSN. Cara, a CSN é seu cliente, você vai fazer um contrato de trabalho com ele vai te pagar todo mês, não é isso? E tal. Você vai trabalhar para ele. Você vai desenvolver para ele. Você vai crescer o negócio dele. Entendeu? Aí, o que acontece? Você vai ter uma visão de empregado. Você vai se contentar com o seu salário, você vai receber todo mês. Agora, você, como um empreendedor, se você fez um produto, hoje você tem um cliente, daqui a pouco você tem dois, daqui a pouco você tem... Aí você vai ter que estar contratando gente, criando uma estrutura, por quê? Para você atender, como ele falou. Exatamente. Imagina que essa beta tem uma matriz. Ele tem o quê? Ele contrata o Marcos para poder atender os clientes dele. Entendeu? E aí o negócio dele não vai parar, cara. Quantos clientes mais o Marco vai ganhar em ser um empreendedor, em estar vendendo os produtos daquela empresa, e ele vai ter que repassar para aquela empresa. O contrato, ele vai ser assim, um terceirizado. Você tem que entender o seguinte, o Hugo está falando assim, CSN.
Se fizer um contrato com a CSN, qualquer coisa que você desenvolver, não é seu. É da CSN. Exatamente, exatamente. A CSN te contratou. Quando você foi lá, desenvolveu um sistema que atende alguma necessidade da CSN, você orienta o quê? Registra, faz a patente daquele software no seu nome. Aí você vai oferecer para a CSN, ó, eu tenho isso aqui pronto. É seu. Você pode ver, nada te impede de vender para outras empresas. Pode fazer o que você quiser, entendeu? Agora, se é da CSN, é da CSN. Entendeu? Toma muito dado hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados. No momento que você é contratado por uma empresa para fazer um determinado serviço para ela, ela está fazendo especificamente para aquela empresa, aqueles dados são delas. Essa empresa que eu trabalhava, o banco de dados era do cliente, do município. Então, a gente terminou o contrato, eu não podia chegar lá no servidor, aqui, ó, o banco de dados é nosso. Não, a gente pagou. Lá ele pagou para aquele banco de dados. Eu não podia retirar. Então, ficar atento com essas coisas também. Nessa parte de negócios, né, eu acho que vocês têm até uma disciplina que trata sobre isso, né? Sobre essa parte de... Eu acredito que tem, assim, alguma coisa que envolve, assim, empreendedorismo, essa parte. Você deve ter alguma coisa nesse sentido. Tá? Aqui eu estou te mostrando que as formas que você tem para poder desenvolver uma estrutura de software. Documentar, criar, fazer levantamento, as ferramentas que você tem. Agora, quando você parte para a implementação, é outra história. Agora, é claro que você está criando uma estrutura, obviamente, em que você está pensando lá na frente, né? Está pensando que você vai poder pegar isso aqui e replicar. Reaproveitar isso aqui, de alguma forma. Seja para uma empresa especificamente, ou seja para expandir o seu universo de clientes. Tá? Beleza. E a gente fecha. Oi? Eu coloquei outro? Coloquei o da aula passada, desculpe, esse aqui que eu vou colocar lá. Gente, então, fechamos aqui. Deixa eu voltar aqui, parei a apresentação. Estou terminando a gravação, valeu? Esse nosso bate-papo é uma aula mais conceitual, né, de engenharia de software. Mas, enfim, eu vou estar parando a gravação, mas eu compartilho lá no YouTube com vocês depois, tá? Lá no meu canal. Valeu, pessoal? Valeu, então. Paramos por aqui. Continuamos o nosso bate-papo. Se alguém quiser tirar uma dúvida, trocar uma ideia, a gente dá uma sequência aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.